Eu quero cumprimentar os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, desde já desejando para os nossos irmãos uma semana abençoada por Deus. Hoje nós vamos ministrar essa palavra de Jó, patriarca Jó. Não sei quantas vezes os irmãos já leram essa história de Jó, quantas vezes já ouviram a história de Jó. É na lição bíblica, é nas mensagens, né, irmãos? Mas esse texto de Jó, ele é muito importante, porque ele nos traz ensinamentos bons, né? Ensinamentos que nos ajudam a se alegrar com o nosso Deus, celebrar o Deus de maravilha que Deus é para conosco. Antes de eu dar início à mensagem, antes de eu falar da palavra de Deus, eu quero dizer para os nossos irmãos, semana que passou, eu estou trabalhando, né? Hoje eu não vou falar de mim, irmãos, hoje eu não vou testemunhar a minha pessoa, né? Não, eu quero ver se eu entro nesse contexto de Jó, e a gente tem um apanhado dele para nós vermos a exortação desse homem, esse homem que teve uma vida difícil, uma vida que muitos não gostariam de passar por ela, mas ele passou. Estava semana passada, e ele chegando com um rapaz que ele mexe lá com os aparelhos eletrônicos lá da empresa, ele é o analista dos aparelhos lá, para ver se está bom, se está ruim. E ele sempre pode perguntar: o que você faz na sua igreja? Você prega? O que você faz? Você canta? Começa a conversar com ele. E aí você fala da nossa assistência social, que é uma assistência muito importante na obra, que tem abençoado muitas pessoas. E aí eu falei com ele: nós temos o Google da igreja, eu gostaria que você ouvisse os mensageiros da palavra, tem vários pregadores, né? Inclusive tem o meu filho, né? Meu filho está começando, né? Eu gostaria que você ouvisse a mensagem dele. Aí ele se empolgou e foi lá no Google, lá, procurou, achou no Google, por incrível que pareça, ele achou a mensagem. Ele viu a mensagem que o Luiz Miguel deu, que é sobre os talentos, né? E aí eu falei: depois você vai ouvir por um dos mensageiros, tem eu também com a mensagem. E aí ele falou assim: olha, o seu filho, ele prega bem, ele se envolve no assunto bem, ele discorre o assunto sem sair, né, do assunto, né? Aí ele falou assim: mas eu ouvi você pregar, você também prega bem, só que a mensagem que você deu foi boa, mas você saiu do assunto. E aí ele me fez eu pensar: irmãos, tem hora na nossa vida que a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas. Às vezes nós cantamos, né, fora do padrão de limite, com uma voz muito forçando a garganta, e às vezes não é que a gente queremos ser tão crente, santo demais, mais do que os outros, mas nós se empolgamos em cantar. E eu já ouvi pessoas, né, me falando comigo: você canta muito alto, né? Então a gente tem que se policiar, cantar num ritmo bom, num ritmo que não força a garganta, num ritmo realmente que adora a Deus, que a gente fica bem e que alegra o coração de Deus. Eu já ouvi pessoas, até mesmo da minha família: você, quando vai pregar, você grita muito, né? Quando vai pregar. E realmente, às vezes, a gente se empolga, né? Então, a gente tem que ter um ritmo bom, né? Um ritmo que agrada, né? Às vezes, irmãos, a gente não vai agradar todo mundo. Isso não existe. Eu já conheci pregadores que as pessoas já queriam que ele pregasse sobre o Apocalipse, a revelação, a previsão do futuro do Apocalipse, da vida de Cristo. E pessoas não gostam de ouvir ele, mas ele não se importa. Por quê? Porque
porque a pregação dele é gerar para abençoar vidas através dos emocionais. Ele quer abençoar vidas, porque tem pessoas que são explosivas, tem pessoas que são muito nervosas. Ele quer ajudar as pessoas os emocionais, ajudar as pessoas a viver uma vida bem com a família, na sociedade, com ele mesmo, que é a pessoa muito explosiva, muito nervosa, como disse um certo irmão que estava conversando hoje comigo, a pessoa pode adquirir um câncer muito rápido, pessoas que adquirem um câncer devido a ser muito explosiva, não é isso? Então precisa de alguém nas mensagens ajudar essa pessoa. Tem pessoas que ele ministra a palavra e o negócio dele é só falar do diabo, né? Só do diabo, o negócio é do diabo. E às vezes o diabo nem está no negócio, não é isso? Às vezes a gente precisa ser cauteloso, porque às vezes o problema está conosco, né? Não é que ele não existe, ele existe. Mas quando a gente é batizado, lavado com o sangue de Jesus, nós estamos perseverando até a vinda de Cristo, como disse o pastor Joel, ele deu um testemunho aqui um dia, quando levaram o carro dele, levaram meu carro, eu possuí outro, mas o diabo ele está debaixo dos nossos pés, ele não tem força. Quando nós vamos, irmãos, orar a Deus, nós precisamos fazer um elogio diante de Deus, falar que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Deus se alegra com isso, e o mal vai se afastando de nós, porque nós estamos engrandecendo um Deus que tudo pode. Mas é isso que eu ia falar, agora nós vamos entrar nesse contexto de Jó. Esse contexto de Jó, irmãos, por incrível que pareça, eu não aprendi muita coisa com ele por 60 vezes que eu estudei ele, mas eu aprendi alguma coisa. E eu coloquei o tema, os nossos irmãos vão ver o tema. Deus tira, mas Ele dá em dobro. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero dizer para os nossos irmãos que às vezes na nossa vida não é a permissão de Deus, não é o diabo. Às vezes o problema está em nós. Nós somos os causadores da nossa finança, das nossas dívidas, somos os causadores das nossas enfermidades, somos os causadores dos nossos problemas entre marido e mulher, entre filhos. E tem coisa que às vezes é uma permissão de Deus, tem coisa que às vezes é uma permissão do diabo. Como disse o pastor Antônio, às vezes nós precisamos pedir um dom muito excelente por Deus. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, esquecemos de algumas coisas que nos ajudam, né? Nos ajuda nessa caminhada que fica além da sabedoria, o dom do discernimento. Será que é o diabo? Será que é a permissão de Deus? Será que o problema está em nós? Nós ouvimos uma mensagem muito boa. Falta-te uma coisa. O pastor Antônio pregou e falou da obediência, das boas obras, que faltava na igreja de Deus. Então, às vezes na nossa vida, está faltando uma coisa, não é isso? Para preencher a nossa vida. E viemos de manhã cedo também, ouvimos uma mensagem muito maravilhosa, não é isso? Depois o pastor Antônio pregou à noite de manhã, o pastor Joel pregou a filosofia, né, do sucesso, e ele escorreu lá em Josué, falou da lei de Deus, falou da obediência a Deus, como fazer para herdar as bênçãos de Deus. Não sei se os irmãos esqueceram da mensagem, mas a mensagem está gravada no meu coração, na minha mente, né? Ela está registrada, ela está no memorial de Deus. Um dia que eu partir desse mundo, ela vai estar no memorial, na minha mente, que Deus colocou no meu coração. Todas as vezes que a mensagem vem, ela precisa estar dentro de nós, realizada em nós. E aqui, irmãos, nós observamos Jó, o patriarca Jó. Mas antes de eu descorrer desse homem, eu gostaria de falar para os irmãos que tem pessoas que ele
na brecha, na rebeldia, no embalo com o outro, nas coisas desse mundo. E ele caminha para caminhos tortuosos, para caminhos que levam à destruição, que leva, como disse o Salomão, caminho de morte, caminho de destruição, caminho de perdição. E essa pessoa, ele, por rebeldia dele, por desobediência dos pais, ele perde a saúde, aí não tem ânimo para trabalhar, adquire enfermidades emocionais, psiquiatria, precisa ser envolvida com eles, essas pessoas, ou pessoas que ingerem muito álcool, essas pessoas assim. Então, essa pessoa causou isso. Mas um dia, essa pessoa, ela foi liberta, e ela agora está em novidade de vida com Deus. Mas mesmo ela ter perdido a saúde, ter perdido um tempo da sua vida, mas o amor de Deus é tão grande, a piedade de Deus é tão grande. A pessoa já foi mortinária, vamos dizer assim, né? Mas Deus teve misericórdia dele. Deus teve misericórdia dele, porque Deus é piedoso. Aí Deus abençoa que às vezes ele não consegue alguma coisa, mas ele tem na família pessoas equilibradas, né? Pessoas motivadas para vencer na vida, pessoas entusiasmadas com Deus, pessoas de oração, de jejum dedicado. Essa pessoa tem uma compaixão, o pai, a mãe, tem uma compaixão, e faz com que essa pessoa possua uma casa, possua um bem, né? Então Deus faz isso. Essa pessoa, como ela é liberta, ela adquire saúde, né? Saúde, começa a trabalhar, aí tem família, tem filhos. Então Deus faz isso. Mas essa pessoa causou esse problema. E tem coisa que é um adversário mesmo. Adversário, como diz a palavra de Deus, não vem te não matar, roubar, destruir. Mas Jesus, ele veio com a ousadia de nos dar vida com abundância, não é isso, irmão? Jesus, ele é usado para conosco. Ele diz que todo poder foi dado no céu e na terra. Mas se nós confiarmos e acreditarmos, e as respostas de Deus vêm. Deus tira, mas também ele dá em dobro. Agora, irmãos, eu queria perguntar para os nossos irmãos: os irmãos são gratos pelo que Deus tem feito? Os irmãos já refletiram, cada um dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite, porque às vezes, irmãos, nós só pedimos a Deus, queremos. Parece aquele saco vazio que nunca enche, não é isso? Nunca está bom, não é isso? A gente deve sonhar, eu confesso para os irmãos, eu não vou falar de mim, mas eu quero dizer para os irmãos que tem sonho que eu já enterrei ele, eu não quero mais. Deus tem feito tantas coisas na minha vida que para mim é uma grandeza de Deus, entendeu? Porque eu sei que eu não vou conseguir lá na frente. Mas Deus é bom. Deus já fez o suficiente para mim. E para mim basta. Agora, a gente observa, irmãos, que a gente precisa ser grato a Deus, reconhecer os favores de Deus na nossa vida, reconhecer quem Ele é para conosco, a fé que Ele nos dá, a fé dos santos. A gente precisa reconhecer que um dia nós éramos trevas e hoje nós somos luz, irmãos. Nós somos luz, nós temos que reconhecer isso. E às vezes nós não reconhecemos, às vezes a gente tem uma casa, às vezes a gente tem carro, às vezes a gente tem um filho criado, abençoado por Deus. E parece assim que a gente não está bem para a gente, irmão. Parece que não está bem. A gente tem o nosso pão de cada dia, todos os dias. E a gente fica focado com tantas coisas.
Irmãos, a gente podemos ter enfermidades no nosso corpo que ela pode ser tirada. Sabia que a gente pode ser tirada? Mas a gente tem que ser flexível com a vida. A gente tem que entender o plano de Deus da nossa vida. A Bíblia diz assim: operando Deus, quem impedirá? Não é isso? O texto fala. Só que é o seguinte, irmãos, uma hora Deus pode operar através de um milagre, através da mão dos irmãos consagrados, através da fé que nós temos para receber a bênção de Deus. Mas outra hora Deus pode usar outros meios, irmãos, para abençoar a nossa vida. Tem muitos meios. Tem pessoas que às vezes ele tem. Eu conheço, já vi testemunho de pessoas, através da própria alimentação, ele curava diabetes. Eu já vi pessoas, irmãos, já vi pessoas saudáveis, já vi pessoas tirar uma pedra do rim através de uma água, irmãos. Então, são meios que Deus deixa para nós vivermos bem. A gente podemos ter uma boa saúde? Podemos. A gente podemos ter uma boa saúde. Mas a gente precisa, se a gente está doente, a gente precisa se cuidar disso, para viver bem. Irmãos, esse texto de Jó, primeiramente, me é abençoado muito, irmão. Tem muitas pessoas incrédulas que são abençoadas, mas são pessoas que eles acreditam no potencial que eles têm, e se dedicam em tantas coisas, e eles são bem-sucedidos. Mas aqui encontra um homem, irmãos, que na Bíblia a gente não encontra defeito nesse homem. Não encontra um homem que ele é incrédulo. Não encontra um homem que falta fé nele. Não. Aqui encontra um homem que a Bíblia fala que ele era um homem reto. Um homem que tem integridade para com Deus. Era um homem inteiro, construído por Deus. E esse homem, ele era sincero com as coisas de Deus. Ele ajudava o órfão, ajudava a viúva. Era um homem que queria bem os seus filhos, fazia holocausto para os seus filhos. Nós hoje não fazemos holocausto, mas nós oramos pelos nossos filhos. Eu, por exemplo, né? Os irmãos, por exemplo, a gente ora pelos nossos filhos. A gente ora pela igreja, a gente ora pelos nossos familiares. Esse homem era assim, esse homem ele tinha essa conduta, a preocupação, não é isso? E devido a esse homem ser assim, irmãos, ele foi tentado pelo Satanás. O que foi o Satanás? Viu a conduta dele, a sinceridade dele, a retidão dele. E o adversário ficou furioso. Falou: pera lá. E aí começou a ter um diálogo com Deus. E Deus falou: realmente, no meio da nação, esse homem é assim. E eu provo para você que ele é esse homem. Irmãos, a Bíblia diz que Deus esquadrilha os nossos rins e o nosso coração. Ele conhece o nosso acertar, o nosso levantar, de longe entende os nossos pensamentos. E aí, então, irmãos, esse homem ele tinha tudo, ele tinha bastante filhos, ele tinha muitos amigos, ele tinha muita riqueza, muitos bens adquiridos. E Deus falou assim: olha, você tira tudo que ele tem, só não tira a vida dele. Nesse texto aqui a gente observa, com tudo isso, que o adversário tem condições de tirar uma vida de uma pessoa, dá brecha, dá lugar a Satanás, não é isso?
Mas se nós somos filhos de Deus e temos fé em Deus, Ele não pode fazer isso conosco, porque a nossa fé é maior do que o mal. Isso, nosso favor com Deus é maior. E aí, irmãos, então foi feito um acordo, e aí começou, não é isso? Tirar os bens, o filho, tirou saúde de Jó, até a saúde de Jó foi tirada, mas Jó continuou na sua posição de homem reto e de homem sincero. Irmãos, uma coisa que é muito importante é nós não maldizermos de maneira nenhuma a nossa vida. Por que não acontece tal coisa? Porque se não acontece alguma coisa, é porque por enquanto não é para acontecer. E Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Eu tenho orado para uma determinada pessoa que está em um certo lugar, e eu não tenho dizendo, Senhor, cura ela. Não, faça a sua vontade. O Senhor tem planos na vida dela. O Senhor sabe de todas as coisas. E às vezes a gente exige muito de Deus. A gente quer determinar uma coisa, e quem é o autor da nossa vida é Deus. Ele é o sabedor de tudo. A gente tem que falar com Deus, pedir a bênção de Deus. Mas também não colocar Deus na parede, não é isso? Porque a Bíblia diz que é segundo a vontade de Deus. E aqui nesse texto, irmãos, depois que aconteceu tudo com Jó, perdeu a saúde, perdeu os bens, aí, irmãos, aí agora a Bíblia fala, irmãos, que Deus, eu disse que Deus tira e Ele dá em dobro. Deus permitiu que tirasse tudo de Jó, mas Deus também deu em dobro para ele. Mas foi Deus que deu, foi lá do céu, irmãos, foi lá da glória, e falou assim, Jó, isso aqui é a sua ovelhinha, isso aqui é o seu gado. Deus trabalha com pessoas, não é isso, irmãos? A Bíblia diz que Deus foi tão grande, tão maravilhoso, que moveu o coração dos irmãos de Jó, dos amigos de Jó, e cada um foi abençoando a vida de Jó. Cada um foi multiplicando os bens dele. E aquela saúde que ele tinha foi sendo restaurada. O mal foi banido. Então, irmão, na nossa vida, se às vezes nós queremos algo com Deus, nós precisamos acreditar que Deus está conosco. Ele é o nosso amigo, e nós somos filhos dele, herdeiros das promessas dele, e que se não é ele que permite as coisas na nossa vida, que o causador somos nós. Às vezes nós queremos passar num concurso público, por exemplo. Deus está com a sua mão estendida para abençoar. Mas nós precisamos cada dia estudar. Uma hora faz igual aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Uma hora as águas se agitam, não é isso? Nós queremos uma cura, por exemplo. Nós não podemos ser ignorantes. Querer que Deus nos cura, que Ele tem poder para nos curar, se Ele quer um meio diferente para abençoar a nossa vida. Naamã, irmãos, tinha vários rios tinha, mas tinha que ser no Rio Jordão. Naamã não queria, mas foi lá a ordem dele se lavar 7 vezes. Não foi uma vez, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5 e não foi 6, foi 7 vezes. Então a gente precisa se policiar nisso aí. Por exemplo,
Às vezes a gente tem um problema de enfermidade, a gente às vezes se conforma com a enfermidade. Ah, eu estou com uma labirintite, eu estou com uma pressão alta, eu estou com uma diabetes. Tem pessoas, irmãos, que ele está muito gordo, mas ele quer continuar gordo, ele pode emagrecer, irmãos. Ele pode voltar ao peso mais magro, mais bem. Ele precisa fazer caminhada, exercício, perder calorias, se alimentar uma alimentação mais equilibrada. Mas Deus quer nos abençoar, irmãos. Tem pessoas que ele tem algum problema de enfermidade, por exemplo, ele acha que ele vai ficar com essa enfermidade pro resto da vida. Não, tem os meios de cura, irmão, tem tantos meios de cura que Deus permite para nossas vidas. E Ele quer nos abençoar. Ó, eu tenho pessoas aqui na igreja, aqui, ó, o Diácono Antônio, tomou um medicamento, que era medicamento de dependência. Dependência, viu? Era calmante, até forte, fazia com que ele dormia. Ele tomou 1 ano e pouco esse calmante. Tomou 1 ano e pouco. Pela medicina, ele já está topado desse remédio, ele já está dependente. Mas o poderoso Deus permitiu que ele já não tome esse medicamento há anos. Deus restaurou a saúde dele, está restaurando. Temos a irmã Silvana também, que tomou vários, eu sei da hora. Então a gente precisa entender o plano de Deus na nossa vida. Qual o propósito dele? O que nós precisamos fazer para adquirir as bênçãos de Deus? Não é isso? Jó aqui, ele teve os seus irmãos, não é isso? Teve os seus amigos. E nós, o que nós precisamos fazer? Eu conheço um rapaz lá na empresa que eu trabalho, ele trabalha na portaria. E ele falou: olha, irmão Luiz, a minha renda não dá para o sustento da minha família. Mas o que eu faço? Eu vou no shopping, compro lá aparelhos de fone de ouvido e outras coisas e me vendo para a minha renda aumentar. Então, irmãos, são os meios que Deus faz na nossa vida para nos abençoar. E aqui, Jó foi muito abençoado por Deus. Deus permitiu que tirasse de Jó, mas Deus permitiu o dobro na vida de Jó: saúde, filho, prosperidade. E assim é o que Deus faz para conosco. Eu agradeço essa palavra que foi dada para nós nessa noite, nós podemos alimentar dela, não é isso? Alimentarmos dela, para que possamos saciar cada dia mais